Olá pessoal, vou falar um pouco sobre este livro aqui, A Impostura Científica em 10 Lições, de Michel Pracontal. Esse é um livro da editora Unesp, que foi publicado aí em 2004. O autor ele é mestre em matemática e doutor em ciências da informação sobre divulgação científica. Tá? Então ele vai contar vários casos da ciência que seriam imposturas científicas, né? Fraudes, coisas do gênero, né? Que surgiram e que mostram um lado da ciência que normalmente não aparece na grande mídia, tá? Que é o lado dos fracassos, das coisas que dão errado. E que revelam que a ciência é feita por pessoas motivadas por sentimentos egoístas, sentimentos, é, às vezes até prejudiciais aos outros, né? Vaidades, ego e coisas do tipo, tá? Então a ciência não está imune a isso, tá? Então aqui eu vou destacar um capítulo, que é o capítulo 6, que ele vai falar sobre a descoberta do HIV, tá? O HIV que é o vírus da AIDS, né? Ele foi descoberto aí por volta dos anos 80 e então, aqui, no final de janeiro de 1985, com 3 dias de intervalo, as sequências genéticas do LAV e do HTLV3 foram publicadas, respectivamente, nas revistas Cell e Nature. Isso estamos falando na revista Cell em janeiro de 1985 e na revista Nature em janeiro de 85 também. Da Cell foi no dia 9 de janeiro de 85 e na Nature na 24 de janeiro de 1985. A pesquisa do LAV, das sequências genéticas do LAV, elas foram identificadas pela equipe do professor do Instituto Pasteur. E as pesquisas do HTLV3 foram publicadas pelo NIH, Instituto nos Estados Unidos, do professor Robert Gallo. Então, são duas pesquisas. O Instituto Pasteur, que publicou primeiro na revista Cell, e alguns dias depois, a pesquisa do professor Robert Gallo, do NIH, nos Estados Unidos. Então, aí há uma disputa de prioridade, saber quem foi o primeiro a fazer a identificação do vírus do HIV. Se fez uma disputa entre os dois grupos, né? Então, ele vai falando que, inicialmente, essas pesquisas em HIV, da AIDS, né? A AIDS já sabia da existência da doença, mas não se sabia que era causado pelo vírus, nem que vírus causava, né? Mas não havia muito interesse ali em pesquisar isso, porque essa doença até então se acreditava que atingia só os homossexuais. Então, a indústria de medicamentos não se interessou muito. Com o tempo se descobriu que isso era fundamental para você colocar testes nas doações de sangue, porque o sangue doado ele precisava ser testado para saber se tem HIV, para garantir a confiabilidade daquela amostra. Então, de uma hora para outra, criou-se um mercado gigantesco, o mercado de testes de sangue. E aí a indústria passou a investir maciçamente nessa pesquisa. Então, esses dois grupos de pesquisa são os que se destacaram mais. O grupo do Robert Gallo, ele identificou esse vírus e deu o nome de HTLV. O grupo lá da França deu como LAV, tá? Em fim de 83, o pesquisador americano Robert Gallo julgou ter atingido o alvo. Um vírus próximo do HTLV1, batizado IB, foi identificado no paciente aidético. Gallo enviou o artigo à revista Science e prepara-se para fazer uma comunicação por ocasião de um simpósio que deveria ocorrer em fevereiro. O jornalista científico Bernard Saitre relata o episódio num livro Inquérito, SIDA, Os Segredos de uma Polêmica. Pouco antes do simpósio, descobriu-se um erro de etiquetagem. O paciente da origem IB não sofria de AIDS, mas de câncer. Escreve Saitre. Um anúncio embaraçoso foi evitado por pouco. O artigo enviado a Science foi retirado e a comunicação modificada. Olha, que barbeiragem, hein? Isso em 83, tá? Então você tem dois grupos, o grupo do Robert Gallo e o grupo do Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, tá?
Robert Gallo, ele é um cientista de reputação internacional, diretor de um dos melhores laboratórios do mundo, o NCI, que por sua vez é um dos mais prestigiosos institutos do National Institute of Health dos Estados Unidos. A equipe francesa, ao contrário, é formada no começo por um grupo de franco-atiradores em início de carreira, sem notoriedade nem posição social reconhecida. O câncer gay, ou doença dos pederastas, não interessava nem um pouco aos mandarins da indústria. Tá? Por causa dessa questão. Mais tarde é que se viu que isso tinha potencial bastante amplo para a indústria. E aí o que acontece? Você tem a publicação primeiro dos franceses, que publica lá esse vírus LAV, e depois, alguns dias depois, a publicação dos americanos, tá? Aí vem aqui, até o lance teatral da segunda-feira, 23 de abril de 1984, nesse dia, na presença de Margaret Heckler, secretária de Estado da Americana da Saúde, Robert Gallo dá uma espetacular entrevista à imprensa em Washington. Ele anuncia que identificou a causa da AIDS. Trata-se de um novo retrovírus, batizado de HTLV-3. A notícia não é uma surpresa para todo mundo. Desde 12 de março, James Curran, o epidemiologista do CDC, está persuadido de que Gallo encontrou o vírus. Em 30 de março, Gallo submeteu à revista Science 4 artigos do seu grupo, aceitos em 19 de abril, que serão publicados em 4 de maio. Aí vai estar em 4 de maio de 1984, na revista Science. Aceitos e que serão publicados em 4 de maio, um recorde de rapidez para uma publicação científica. Gallo falou de seus artigos, ainda no prelo, a um jornalista independente inglês. Tá? Aí a Margaret Heckler, no discurso desse anúncio bombástico, ela vai dizer o seguinte: como é frequentemente o caso da pesquisa científica, outras descobertas se produziram em outros laboratórios, e mesmo em diferentes lugares do mundo, que afinal contribuíram para a meta que todos nós visamos, a vitória sobre a AIDS. Quero citar particularmente os esforços do Instituto Pasteur na França, que em parte trabalhou em colaboração com o Instituto Nacional do Câncer. Eles identificaram anteriormente um vírus, o LAV, que associaram a doentes atingidos pela AIDS, e nas próximas semanas saberemos com exatidão se esse vírus é o mesmo que foi identificado graças ao trabalho do NCI. Nós pensamos que ele se revelará ser o mesmo. Tá? Essas últimas frases, em que ela admite que o grupo francês possivelmente chegou no mesmo vírus, isso foi suprimido da entrevista. Tá? Ela não falou isso na entrevista. Robert Gallo atribui a si o mérito da descoberta do vírus que isolaram desde 83. Então aí está a disputa. Afinal, isso já havia sido isolado pelo grupo francês? Ou o Robert Gallo está simplesmente redescobrindo o mesmo vírus? É o mesmo vírus? É uma variante do vírus? Tá? Essa é a grande pergunta. Depois da coletiva de 23 de abril de 1984, as relações entre o Instituto Pasteur e o Laboratório Bethesda irão degradar-se. Em 26 de abril, Le Monde dá o pontapé inicial das hostilidades no artigo curto da doutora Claudine Lambiotte, intitulado HTLV-3 é igual a LAV? O artigo indica que o vírus da AIDS americano poderia ser apenas uma redescoberta, com 1 ano de atraso, do vírus francês LAV. Pronto. Aí estabeleceu-se aqui essa questão das prioridades. Tá? Finalmente, em maio de 1986, uma comissão de nomenclatura virológica decidirá chamar o vírus de HIV. Então, nenhum desses aí está chamando de HIV, isso vai acontecer só em 86. Bom, vai haver uma controvérsia entre os dois laboratórios e a coisa vai ser chegada num acordo em 1985. Ou melhor, em 87. O acordo vai ser assinado entre os presidentes Jacques Chirac, primeiro-ministro, e o Ronald Reagan, presidente americano. Por que tanta disputa? Testes para testagem de amostras de sangue, que esses testes são patenteados.
O Instituto Pasteur apresentou em 15 de setembro de 1983 um pedido de patente europeia na Grã-Bretanha, GB 8324800. E depois, em 5 de dezembro de 83, o Instituto apresentou um pedido de extensão de sua patente nos Estados Unidos, que é o US 4708818. Robert Gallo, por sua vez, também pediu patentes no SPTO, a 23 de abril de 1984. E teve lá sua patente, o S4520113. Tanto o grupo francês quanto o americano ganharam patente no SPTO. No final de 85, os franceses ainda aguardavam. Retrospectivamente, pode-se dizer que em 85 a verdadeira batalha dizia respeito às patentes, mas foi a polêmica científica que ocupou o centro do palco. Numa carta endereçada a Nature, Gallo propõe uma explicação por causa da similaridade entre o HTLV3 e o LAV. O vírus identificado pelo Robert Gallo era muito parecido com o do francês. E aí? Então é uma redescoberta? Ele diz o seguinte, ele se justificando. A maioria de nossos primeiros isolados de HTLV3 vinha de espécimes obtidas no final de 82 ou no início de 83, da costa leste dos Estados Unidos. O LAV foi isolado num francês, atingido por uma doença que tinha tido contato em Nova York, no mesmo período. Mas, segundo a revista New Science, o paciente em questão esteve em Nova York pela última vez em 1979, 2 ou 3 anos antes de Robert Gallo coletar suas amostras. Na verdade, a explicação de Gallo é mais do que improvável. Como se descobriu em 1985, o vírus da AIDS é extremamente variável e não há nenhuma chance de que os dois pacientes tenham pegado a mesma variante com 3 anos de intervalo. Isso aqui é estranho. Como é que ele pegou o mesmo vírus que o francês? Porque tem variante. O vírus ele evolui de um ano para outro. Ou seja, parece que ele pegou essa amostra do laboratório francês. Aí é que vem o X da questão, né? De maneira clara, Robert Gallo ou um de seus colaboradores teria simplesmente utilizado a cepa LAV vinda do laboratório Pasteur. Rebatizou essa cepa, o que explicaria a semelhança. Pô, caraca. O negócio está complicado, hein? Então é altamente improvável que essa semelhança entre os dois vírus seja mera coincidência. Atribuir essa semelhança ao acaso, como Robert Gallo fez, é muito menos plausível do que supor que a cepa viral enviada por Montagnier a Popovic contaminou as culturas de HTLV3. Então, ou seja, isso veio da França. Essa amostra, os acidentes de contaminação são frequentes em virologia. Bom, aí ele trata a questão das patentes. O melhor argumento em favor de Robert Gallo é que ele demonstrou a relação causal entre o vírus e a doença, coisa que a equipe de Montagnier não tinha conseguido. Foram os resultados de Robert Gallo que provocaram a convicção da comunidade científica. Revelada a causa da AIDS, título da Nature no dia seguinte à coletiva de imprensa de 23 de abril. Até então não estava isso claro. Tá? Apesar de ele ter identificado o vírus, eles não associaram aquilo como causador da AIDS. Quem fez isso foi o Robert Gallo. Mas o vírus é o mesmo. Quem identificou o vírus foi o grupo francês primeiro. Bom, ainda temos a questão das patentes, né, que vai ter esse acordo final assinado em 1987. Pelo acordo, Pasteur e NIH conservam 20% dos royalties depositado pelas empresas que licenciaram a tecnologia. Então, 20% para os americanos, 20% para os franceses, e o resto, 20, 20, 40, 60%, vai para uma fundação franco-americana para o tratamento da AIDS. E tem uma questão que eu queria colocar aqui ainda, que é a questão das comunicações. Porque, na verdade, como teve essa questão das patentes,
como teve essa questão das patentes, na verdade houve uma demora para a preparação desse pedido de patente. Levou-se pelo menos 3 meses para se preparar esse pedido de patente. E aí, durante esses 3 meses, as empresas ainda não comercializaram os testes para testar as doações de sangue. Considerando que nas doações de sangue havia casos de HIV, durante 3 meses, pessoas foram contaminadas por HIV, o que poderia ter sido evitado com a aplicação do teste. E por que demorou para aplicar esse teste no mercado? Para preparar o pedido de patente. Então ele faz aqui uma crítica, né? O Michel Pracontal, ele faz uma crítica dizendo que essa burocracia no sistema de patentes levou à morte de não sei quantas pessoas. Porque esses 3 meses houve uma quantidade de infectados que poderia ter sido evitada. Tá? Então ele chama essa atenção. Ele diz que a literatura na época atenuou esse fato, omitiu, mas segundo ele não há como negar que esse atraso foi por conta da burocracia do sistema de patentes. Então ele aponta essa questão. Então esses são os principais pontos que eu queria mostrar dessa questão. Quer dizer, você vê a disputa entre 2 grupos que estão disputando verbas, recursos, ego de ser o principal conhecido da história como descobridor da invenção. Então, porque o gene propriamente ele não é patenteado, mas os testes de HIV sim. Então é uma história bastante interessante e que muitas vezes é ocultada, né, do grande público, não há grande divulgação. Muito obrigado.